sobre o hino, o Evangelho de Fariseu, cantado pela cantora Aimee, que ele estava me falando sobre este hino, e traz para nós uma reflexão. Na hora que ele me falou, eu fiquei meio assim nervoso pelas situações, pela crítica que o hino traz para nós. Mas vemos que o Evangelho, na verdade, é esse confronto que nós devemos ter. Nós vemos que a Bíblia, ela sempre está confrontando a nossa vida. Nós vemos quando João Batista apareceu pregando no deserto, ele trouxe falando para o povo: arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Lá em Mateus capítulo 3, no versículo 3 ele fala: vendo muitos fariseus, saduceus que vinham ser batizados, ele chamou aquele povo de raça de víbora. Produzi, pois, fruto digno de arrependimentos. Aí ele fala: pensa que por ter pai Abraão, porque desta pedra posso ressuscitar filho de Abraão. Jesus também ele criticou. Jesus ele falou com os fariseus em Mateus 23. Vocês pensam que dão dízimo disso, dízimo daquilo, né? Esquece a fé, a misericórdia. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita. Ensinam e não praticam. E nós vemos que fala: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Então, nós vemos que o Evangelho é confronto. E nós vemos muitos pastores reagindo. Eliseu Rodrigues falou, outros falaram. Rodrigo Mocelin trouxe um destaque interessante falando sobre os pontos positivos, pontos negativos deste louvor. E nós vemos que cabe a cada um de nós fazer uma reflexão o que nós estamos fazendo. No nosso âmbito, podemos dizer assim, na nossa igreja, próximo a nós, será que nós só criticamos os outros? E nós estamos fazendo a nossa parte? Será que estamos? Às vezes, nós falamos: não vou dar dízimo porque os dízimos são para os pastores. Nós pegamos nossos dízimos, vamos lá, ajudamos uma família com cesta básica, ajudamos a pagar a luz, ajudamos a pagar um gás. Coisas que estão próximas a nós. E nós vemos que existem muitas igrejas, a nossa no geral, ela tem um trabalho lá na África. Mas nós vemos que existem muitos casos, situações próximas a nós, como esse da ilha de Marajó, os Yanomamis, na Bahia, aqui próximos a nós. Tem muitos locais que a igreja deveriam fazer mais. Mas nós vemos que existe uma dificuldade as pessoas elas se colocar para fazer. Hoje as pessoas não estão querendo mais se dispor a fazer. Hoje as pessoas não querem fazer mais visita, as pessoas não querem mais, as pessoas estão doentes em casa, não podem mais ir na igreja, as pessoas não querem mais ir neste trabalho. Então nós vemos hoje essa dificuldade. E nós vemos que deve cada um de nós fazer a nossa parte. E nós vemos que com este louvor nós devemos fazer uma reflexão. Sabemos que a igreja está fazendo pouco. Sabemos que a igreja deveria fazer mais. Mas cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. Vemos que quando fomos consagrados, às vezes as pessoas criticavam: você não merece isso. E às vezes nós ficávamos até bravos por dentro. Mas, depois, nós começamos a ver e falar: não, nós não merecemos. Se não for a misericórdia do Senhor, nós não temos capacidade para nada. E aqui nós vemos que essa música já tem duas partes. A primeira, falando dos evangelhos de fariseus, que é uma música, um pastor metodista de São Paulo, esqueci o nome agora dele, ele fala que música não é para ser criticada, nem cada uma música tem a sua história. Então a primeira fala dos evangelhos, da dificuldade delas ali. Nós, graças a Deus, tivemos o privilégio de nascer num local
que nós temos igreja, nós temos escola, mas muitos lugares não tem escola, não tem igreja, e há essa dificuldade. Então nós vemos que Damares lá atrás, ela denunciou a ilha de Marajó, e houve uma grande gritaria, né, da esquerda e outras pessoas, né, da mídia, criticando a Damares, mas nós vemos que isso não deve ser uma pauta política, mas deve ser uma causa social, né? As ilhas de Marajó, os Yanomamis, que continuam, né? Não foi só o outro governo, nesse governo as coisas estão piores. E falando também, ele falou a segunda parte deste hino sobre a Amazônia, né? Que hoje também nós temos muitos problemas, como tinham lá atrás, que também não deveria ser pauta política, mas deve ser problema que deve ser enfrentado. Mas também nós vemos que a Europa, ela critica, Estados Unidos criticam, mas a Europa tem apenas 1% de sua Mata Atlântica. Estados Unidos tem apenas 17% e o Brasil tem 66%. Então, mesmo com todos os nossos problemas, é Brasil e Oceania, e ainda que tenha suas conservação de sua Mata Atlântica. Então, cabe a cada um de nós aqui fazer a reflexão sobre o que estamos fazendo. Até mais ver. Tenham uma boa noite.